disse o Rui, ou seja, nós vivemos num país que é continental, 200 milhões de pessoas, e não há nenhuma possibilidade de nenhuma candidatura, mesmo essas que têm 500 milhões de reais para gastar, e chegar à população para levar suas ideias que não seja pela televisão. E a televisão, seja no horário que o Estado destina aos partidos, que já é extremamente desigual, uma candidata, a candidata do governo hoje tem quase 12 minutos, nós temos 45 segundos, né, Ismael? E o tempo da TV, da chamada TV aberta do nosso país. Os noticiários, os debates, as entrevistas, que criam, evidentemente, uma condição em que a população brasileira ela é desinformada sobre as eleições. Veja, nós estamos fazendo uma reunião aqui que eu, pelo menos, dou muita importância a ela, pela qualidade que tem essa reunião. Mas não nos iludamos. A Rede Globo faz um comício para 70 milhões de pessoas todos os dias e apresenta 3 candidaturas. A Dilma, a Marina e o Aécio. A resultante disso é que lá na frente, no dia 5 de outubro, uma parte importante da população vai votar achando que nós temos 3 candidatos à presidência da República no Brasil. Não 11. 3 candidaturas. E uma parcela pequena se informa por outras vias e talvez por um descuido, né, que consegue enxergar a nossa propaganda quando passa. Se não piscar, dá para ver. Se piscar, pega. Mas, e uma parte menor ainda consegue saber o que é que nós pensamos. Porque uma parte consegue se informar que existe a candidatura, mas sequer sabe o que pensa cada um desses companheiros ou dessas companheiras. Então, é evidentemente um processo que já tem o seu resultado construído de antemão, né? O financiamento e o beneplácito das grandes empresas que controlam a mídia no país, evidentemente, estabelece também uma relação de fidelidade dos candidatos, desses candidatos, não com o eleitor que vai votar nele no dia 5 de outubro, mas com a empresa que pagou e que bancou a campanha. É assim que funciona as eleições no nosso país. A cada 2 anos tem eleição, e a única coisa que muda depois das eleições é a vida do político que foi eleito, né? A vida do povo não muda. Então esse processo, ele é assim. E ele não é assim porque há alguma anomalia no seu funcionamento. Ele foi constituído, organizado para produzir esse resultado, né? Até agora eu sei que o Júnior, que vai falar depois de mim, concorda com tudo que eu falei. Mas eu vou dificultar um pouco a vida aqui, Júnior. Por que nós achamos, portanto, companheiros, num sistema como esse, que é importante participar, apresentar uma alternativa e fazer a disputa pela consciência dos trabalhadores e da juventude brasileira num processo como esse? Em primeiro lugar, ou seja, nós estamos a trazer para a conjuntura atual, frente a uma situação política no nosso país, que era marcada, por um lado, pelo aprofundamento ou pela desagregação dos elementos, dos indicadores fundamentais da economia brasileira, que aponta para uma aproximação cada vez maior da situação da economia brasileira com a crise que nós vivemos em nível mundial já desde final de 2007, 2008, e que tem, nós sabemos, consequências bastante importantes para a nossa classe, para a juventude brasileira. Crise para nós é a destruição do serviço público, é a demissão, é o arroxo dos salários, mas crise para o capital é outra coisa. É a diminuição da taxa de rentabilidade dos grandes grupos econômicos. E eles atuam para retomar, para recuperar a taxa de rentabilidade dos grandes grupos econômicos, aumentando a exploração sobre a classe trabalhadora, queimando capital, por outro lado. O que significa isso? Reduzir investimentos, aumentar as demissões, e viu o aumento das demissões, reduzir o salário dos trabalhadores, e por outro lado, com uma apropriação ainda maior daquilo que é público, seja via as privatizações, seja via apropriação direta de recursos públicos, como é feito através do mecanismo da dívida externa e interna no nosso país. Isso tem uma tradução muito simples para a maioria da população, que é aumento da precarização da vida, aumento da exploração sobre a classe trabalhadora. E por outro lado, nós temos uma nova situação política que se abriu no Brasil, digamos assim, com uma ofensiva maior da classe trabalhadora na busca de mudar a situação em que vive no Brasil, na busca de mudança no nosso país, que teve um ponto, digamos assim, crucial nas mobilizações de julho do ano passado, de junho e julho do ano passado, e que, no entanto, segue, não mais com centenas de milhões de pessoas nas manifestações de rua, mas segue com centenas de greves que têm sacudido o país, de norte a sul do país. Começou uma greve bancária hoje no país, nós estamos tendo greve em setores metalúrgicos aqui no interior de São Paulo, devemos começar uma greve de metalúrgicos no mês que vem em Minas Gerais, houve uma greve de Correios até dias atrás,
Ou seja, há um processo de mobilização que se aprofunda também e se radicaliza também nesse último período, expressando, por um lado, um acúmulo de descontentamento das pessoas com a condição em que o capital as obriga a viver, e, por outro lado, uma disposição maior de buscar, com a sua participação, com a sua ação direta, mudar a situação que vive. E nós achamos que é necessário apresentar uma alternativa, que seja uma alternativa operária e socialista, nesse processo eleitoral, para que essas pessoas e a nossa classe, a classe trabalhadora brasileira, nessa circunstância política que vive o nosso país, não fique simplesmente refém de algumas alternativas, todas elas que representam os interesses da burguesia brasileira. Em primeiro lugar, apresentar essa alternativa implica em discutir um programa. Quais mudanças são necessárias no país e são possíveis de serem feitas nesse país para que se possa responder positivamente às demandas que surgiram, seja nas mobilizações de junho, seja nas ocupações, nas centenas de greves que têm sacudido o país. Que nós poderíamos resumir em direitos básicos da classe trabalhadora e da juventude brasileira: emprego e salário digno para todos, saúde pública de qualidade para todos, educação pública de qualidade, transporte de qualidade, em tarifa zero, aposentadoria, reforma agrária, um conjunto de demandas que permitiria que as pessoas tivessem uma vida digna no nosso país. E nós achamos que o Brasil não é um país pobre, um deserto, que não tem condições de atender, portanto, essas demandas da população brasileira. Nós vivemos um dos países mais ricos do mundo. É a 6ª ou 7ª economia do planeta. Tem plenas condições de prover tudo aquilo que o povo brasileiro precisa para ter uma vida digna, desde que, obviamente, se promovam mudanças profundas na estrutura econômica, social e política do país. Então, apresentar um programa, que mudanças são necessárias e podem ser feitas no país para que essas demandas da população sejam atendidas, é uma tarefa que a esquerda socialista tem. Porque, obviamente, o que as candidaturas da direita, o que representa o interesse da burguesia, sejam elas da velha direita, sejam elas da nova direita, ou sei como nós classificaríamos aqui o PT, elas também dizem que querem atender essas demandas todas da classe. Não tem nenhum candidato que vai para a televisão e falar: olha, vota em mim que eu vou arrumar dinheiro para o banco e você vai passar fome. Os candidatos não falam isso. Todos eles dizem que vão resolver o problema da educação, da saúde e da moradia, e nós temos que fazer um contraponto a isso. E, na nossa opinião, um programa que aponte para essas soluções é um programa que valida o capitalismo. Concordo com o que o Timóteo falou aqui. Tergiversar sobre isso é mentir para a nossa classe. Não há nenhuma condição de atender às demandas que são necessárias para assegurar a vida digna para a classe trabalhadora brasileira com uma reforma tributária, ou com taxação da grande fortuna, pura e simplesmente, ou mesmo com não pagamento da dívida externa. Se nós não acabamos com a propriedade privada dos bancos, se nós não nacionalizamos as terras, se nós não atacamos o papel das multinacionais no nosso país, que controlam o nosso país, se nós não enfrentamos os privilégios das grandes empresas, não há como mudar esse país. Então é preciso que o nosso programa aponte para a mudança, sim, na estrutura econômica da sociedade, e que aponte para o ataque à propriedade privada dos principais meios de produção do país. Sem isso, sem trazer de volta o patrimônio que foi privatizado pelo FHC e pelo governo do PT, sem estatizar os bancos, sem nacionalizar as terras, não há como gerar as condições para que o país possa colocar a serviço e atender as necessidades da população os recursos que o nosso país tem, os recursos naturais que o Brasil tem, e nós somos um país extremamente privilegiado nessa área, não só com petróleo, mas também com a terra, qualidade, quantidade das terras, clima, água, minérios, que nós temos aqui em profusão, país riquíssimo em recursos naturais. E tampouco nós teremos como colocar a serviço de atender as necessidades da classe trabalhadora e da juventude brasileira a riqueza que é produzida pelo trabalho do povo brasileiro, que trabalha muito e que produz uma riqueza imensa todos os anos, e que é praticamente toda ela canalizada para enriquecer, em última instância, meia dúzia de banqueiros lá em Nova York. Porque hoje a grande maioria das indústrias na sociedade que nós vivemos já são propriedade de bancos e de fundos de investimentos, obviamente na sua grande maioria norte-americanos ou europeus. Essa é uma dimensão importante de um programa ou de mudanças que nós precisamos discutir. Não há como nós mudarmos a vida do povo, nem mudarmos o país sem que a gente ataque essa questão. Segundo problema, há todo um problema relacionado com outras dimensões da nossa vida, que não são... A nossa vida não se relaciona e não se realiza apenas com atendimento de necessidades econômicas ou materiais. Há a luta por liberdade, por dignidade da vida. Então, tudo que tem a ver com a luta contra todas as formas de opressão
que os trabalhadores e as trabalhadoras sofrem na nossa sociedade são lutas fundamentais, são mudanças muito importantes. O ataque que deve ser feito, né, a todas as formas de discriminação que a mulher sofre na nossa sociedade, seja a discriminação que ela sofre do Estado, pela criminalização do aborto, seja o problema da ausência de creches, seja a discriminação no trabalho, com salário menor para um trabalho igual, seja a luta, o enfrentamento da verdadeira epidemia de violência que as mulheres sofrem na nossa sociedade, seja a luta contra a discriminação, contra as pessoas LGBT. O Brasil segue ostentando o título vergonhoso de ser o país do mundo onde mais se assassinam pessoas pela sua orientação sexual, seja a luta contra o racismo, contra a violência racial, a luta por liberdade, a luta contra a violência que o Estado pratica, né? Não só o racismo institucional, mas a violência institucional que o Estado pratica contra os trabalhadores, o povo pobre, a juventude, particularmente na periferia dos grandes centros urbanos. É muito importante nós defendermos a legalização da maconha, a legalização das drogas. Trata-se de um direito das pessoas que as querem utilizar, mas eu não resumo, não reduzo o problema da violência na periferia das grandes cidades ao problema das drogas. A violência contra os jovens, contra o povo pobre, o povo negro da periferia dos grandes centros urbanos, ela vai muito mais além do problema das drogas. Se fosse o problema das drogas, a polícia estaria invadindo aqui os apartamentos aqui nos Jardins, metendo o pé na porta, dando tiro em todo mundo que estava dentro. Alguém de vocês já viu uma coisa dessa? A juventude aqui dos Jardins não fuma maconha? Não cheira cocaína? Cheira. Por que a polícia faz isso lá na periferia? Porque são os pobres e os negros, que precisam ser contidos, como disse aqui o Moriarty, pela violência do Estado. Por isso a polícia faz isso. Então a luta contra a criminalização da pobreza, a luta contra a criminalização das lutas sociais, dos ativistas, nós temos neste momento centenas de ativistas processados, para além daqueles que já foram presos no nosso país, é fundamental. A luta por liberdade de organização. Agora, companheiros e companheiras, essa é a primeira razão pela qual é importante que nós apresentemos uma alternativa operária, uma alternativa socialista nas eleições. Mas como nós dissemos que não é o voto que vai mudar a vida do povo, e não são essas eleições que vão criar as condições, essas ou qualquer outra, numa sociedade capitalista, que vão criar as condições para que nós possamos promover mudanças dessa envergadura, é preciso dizer como nós vamos realizar essas mudanças. E entra um outro fator muito importante, é preciso discutir, e nesse sentido, é um contraponto fundamental a um desserviço que o PT, Lula em particular, como principal liderança que a classe trabalhadora construiu na história recente do nosso país, tem prestado à classe trabalhadora brasileira nas últimas décadas. O Lula e a direção do PT têm se esmerado em convencer a classe trabalhadora brasileira a impor um retrocesso na consciência, na incipiente consciência que começou a se criar no final da década dos anos 70, dos anos 80, do século passado, quando houve uma movimentação de uma parcela minoritária, mas significativa da classe trabalhadora para construir o PT, e aquela movimentação daquele segmento da classe trabalhadora se deu em base a algumas ideias muito simples. Era um processo, nós vivíamos um processo de ebulição, de luta política, de luta econômica e de luta política muito importante no país naquele momento. O mote daquilo eram lutas econômicas, mas aquilo se politizava rapidamente pela ação da própria ditadura, que intervia nos processos para defender as empresas, né? Mas o que as pessoas discutiram é o seguinte: a gente briga, faz greve, 4 anos, enfrenta o patrão, enfrenta a polícia, a ditadura, intervém no sindicato, e chega lá na eleição, a gente pega e vota no patrão. E ele vai continuar arrancando o couro das nossas costas. Por que nós, que somos a maioria da população, nós somos a maioria, tem muito menos banqueiro do que trabalhador, somos nós que produzimos toda a riqueza da sociedade com o nosso trabalho. Nós é que fazemos o país funcionar com o nosso trabalho. Por que nós não podemos ser governo? E no governo mudar o país? Essa era a ideia que se discutia. E houve uma luta política em torno a buscar materializar essa ideia, e ela resultou na construção do PT, com todas as contradições que o PT já nasceu com elas. Não sei se vocês sabem, eu ajudei a escrever a primeira carta de princípios do PT. Nós fizemos isso lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. E o título dela era PT sem patrões. O Congresso que fundou o PT tirou os 100 patrões. O Suplicy me dizer que é tudo a mesma coisa, não é mesmo? Não, Zé Maria, não fica bravo, é tudo a mesma coisa. Se for a mesma coisa, deixa, né? Por que você está querendo tirar? Mas, na verdade, aquilo já era expressão de uma disputa sobre qual era o caráter que aquele partido teria e, fundamentalmente, qual era o papel que ele iria cumprir. Seria um instrumento para a luta política da classe trabalhadora, para que nós pudéssemos, com a nossa luta, transformar a sociedade, ou seria mais um partido
que se institucionalizaria, disputaria o governo dentro das regras estabelecidas. Nós sabemos já qual foi a opção que se consolidou, que se tornou majoritária dentro do PT. Mas essa ideia de que a nossa classe precisa assumir o controle do poder político no país, precisa governar o país, para que nós possamos mudar o país, é uma ideia muito cara. E nós não vemos outra possibilidade de realizar as transformações na estrutura econômica, social e política do país que não seja através do governo da nossa classe contra toda a burguesia. Um governo dos trabalhadores que enfrente os banqueiros, que acabe com o privilégio das multinacionais, das grandes empresas, assuma o controle dos recursos e da capacidade produtiva do país para realizar as transformações que nós precisamos fazer, para colocar tudo isso a serviço de atender as necessidades da população brasileira. E como é que nós vamos? Em primeiro lugar, constituir um governo dessa natureza, e em segundo lugar, como o governo dessa natureza vai ter força para realizar essas mudanças. Porque, obviamente, no Congresso Nacional, eu imagino que o apoio vai ser pequeno, não é? É pela luta, pela organização e pela luta do povo. E nós achamos que a disputa eleitoral que se dá no país é também um momento de disputa política, e que a esquerda socialista, que quer fazer uma revolução nesse país, precisa utilizar, nas circunstâncias dadas, no momento histórico que nós vivemos no Brasil, que a esquerda socialista precisa utilizar para fazer a disputa da consciência da nossa classe, para avançar na construção de massa crítica em torno a essas ideias do programa das mudanças que o país precisa sofrer para que o povo possa ter uma vida digna, e que nós só vamos fazer através de um governo da nossa classe contra toda a burguesia, e que um governo da nossa classe, para realizar essas mudanças, só vai poder fazê-lo apoiado no processo amplo de mobilização social que lhe dê força política para realizar essa transformação. Fazer esse debate, avançar na construção de uma massa crítica em torno dessas ideias, para nós é fundamental. Por que para nós é fundamental, companheiros e companheiras? Porque nós não achamos que a transformação da sociedade que nós vivemos vai ser feita simplesmente pela nossa vontade, não vai ser feita pela declamação da nossa verdade e não vai ser feita pelos nossos partidos e pela nossa militância. Nós não vemos o partido, olha que eu tenho um orgulho muito grande do PSTU, de tudo que nós fizemos até hoje, com todos os erros que nós temos, que são muitos também. Mas não é o PSTU que tem que tomar o poder e assumir o governo e governar o Brasil em nome dos trabalhadores. Nós acreditamos que uma transformação dessa natureza se dá através da luta da classe trabalhadora. Quando Marx dizia a libertação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora, que nós acreditamos. Então nós achamos que é fundamental, indispensável, colocar em movimento a nossa classe, para que ela, em luta, reúna as condições para transformar o país. Então nós temos que convencê-la disso. Porque a nossa classe hoje, por mais que ela esteja, né, eu diria, o desgaste do processo eleitoral no nosso país é imenso. Né, e a relação da nossa classe com isso é uma coisa mais estranha do mundo. Eu fui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, agora, segunda-feira passada, eu acho que era aniversário da cidade. Então tem aquele desfile das escolas, as crianças vão desfilar e vai toda a família para ver as crianças desfilando lá no centro da cidade. Tem muita gente no centro da cidade. Uma boa, gente, para andar na rua era difícil. Agora, metade das pessoas, gente, sem exagero, era cabo eleitoral pago. As mesmas pessoas que rechaçam o político, o processo eleitoral, o desgraçado chega e dá 50 conto, ele vai fazer campanha para o cara. E sabe por qual raciocínio? Nenhum político vale nada. Se isso aqui está me dando 50 contos, tá bom, vou dar o voto para ele. Porque ninguém vai fazer nada para mim. Então, essa é a situação que nós temos na nossa classe hoje. Então, avançar na construção, pelo menos na consciência de uma parcela significativa da nossa classe, uma outra ideia de como nós temos que agir para transformar o país, é uma tarefa muito importante para quem acredita que a transformação vai se dar pela luta da classe trabalhadora e não pela ação simplesmente ou pela disposição simplesmente dos nossos partidos. Então, esse é o esforço que nós fazemos num processo eleitoral como esse. Implica em dizer que o voto não tem importância nenhuma? Claro que o voto tem importância. O voto é um gesto político. E ele pode ser dado para fortalecer o Aécio Neves, pode ser dado para fortalecer Dilma Rousseff, pode ser dado para fortalecer a Marina, ou pode ser dado na esquerda socialista para fortalecer a luta para transformar essa sociedade. Então, obviamente, nós disputamos o voto também. Se a gente consegue um parlamentar que seja um ponto de apoio para construir, para fortalecer esse processo de organização e da luta da classe trabalhadora, melhor ainda. Agora, o princípio em torno ao qual nós organizamos a nossa participação nas eleições é o mesmo princípio em torno ao qual nós organizamos a nossa participação numa greve e numa ocupação. Por que nós intervimos numa greve? Porque nós achamos que lutando para melhorar o salário nós vamos acabar com a exploração da classe trabalhadora? Não, nós sabemos que não. Nós sabemos que nós podemos fazer greves muito combativas, que aumentam de salário todos os anos e no final da nossa vida nós vamos estar ganhando menos do que ganhava quando começamos.
Nós o fazemos para poder justamente fazer a disputa da consciência, avançar na organização da nossa classe, para que nós possamos construir esse processo de mobilização social, uma revolução socialista que possa transformar a nossa sociedade. Esse é o parâmetro que nos leva a participar, por isso a participação do PSTU seguia pela apresentação desse programa, pela defesa de um governo dos trabalhadores sem patrões e pela defesa do fortalecimento da organização e da nossa luta, porque é a nossa luta que vai criar as condições para que a gente possa efetivamente aplicar esse programa para o país. Obrigado, gente. Obrigada, Zé. Agora nós vamos passar a palavra para o Valdir Júnior, do POR, que também terá os mesmos 20 minutos. Valdir. Obrigado. Eu estou aqui, o POR está aqui numa condição bastante diferenciada dos outros debatedores. Enquanto que os outros 4 debatedores estão na condição de chamar, de defender o voto na sua legenda, no seu candidato, com base na defesa do socialismo, de maneira genérica, de um programa de luta, de uma denúncia da democracia mutilada que nós temos no país, etc. O POR comparece nas eleições defendendo o voto nulo para defender nessa campanha a revolução proletária, a ditadura do proletariado, a construção do Partido Operário Revolucionário. Essa condição é muito diferente e eu vou procurar explicar para vocês aqui e defender essa posição que o partido adotou em relação a intervir nessas eleições. A primeira pergunta que eu acho que era importante, assim, no debate sobre as esquerdas nas eleições, é que cada um dos partidos, dos candidatos para presente, respondesse por que as esquerdas comparecem nessas eleições divididas. Diante de eleições totalmente controladas pelos partidos da burguesia, do capital, que vão arrastar certamente 90% das massas para os seus candidatos, a votarem nos seus candidatos, por que que as esquerdas comparecem com candidaturas separadas? Por que não se organizou uma frente com base na democracia operária que discutisse em plenárias abertas, nas bases, programas e as candidaturas que queriam representar esse programa para atuar nas eleições numa frente única contra os partidos da burguesia e contra essa democracia mutilada que nós temos aí. Ao contrário disso, os partidos lançaram seus candidatos, não estão expressando nessas eleições uma fração sequer importante das massas que estivesse se deslocando do controle da burguesia para uma posição de choque com a democracia burguesa, com as suas instituições, etc. Porque se isso tivesse acontecendo, se tivesse sido organizada uma frente com base na democracia operária, se esses partidos, essas candidaturas, estivessem expressando um deslocamento, sequer de uma fração das massas, de ruptura com a democracia burguesa, com as instituições da burguesia, com as ilusões que são pesadas na cabeça das massas, por todo o aparato do Estado capitalista, o POR estaria junto com a esquerda defendendo esses candidatos, estaria fazendo uma campanha junto com eles, com todas as críticas e diferenças que nós temos, e sem deixar de defender, novamente repito, a revolução proletária e a ditadura do proletariado. Infelizmente isso não acontece, o que colocou para a gente a condição extremamente difícil de ter que atuar nas eleições com a defesa de um voto nulo, ou seja, não com a defesa de um voto de um candidato. Porque se o POR tivesse condições de ter lançado o candidato nessas eleições, teria lançado o candidato. Porque nós entendemos que na situação atual cabe para a intervenção revolucionária atuar no processo das eleições
na disputa eleitoral, que é feita ao campo próprio de disputa da burguesia, dos partidos capitalistas, atuar nesse campo, que é estranho ao campo de luta dos trabalhadores, com candidaturas para defender o programa da Revolução Proletária. Por que o POR não tem como atuar com seus candidatos? Por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo seu escasso desenvolvimento embrionário. E em segundo lugar, principalmente, porque não há possibilidade, pela legislação que nós temos, de inscrição de candidaturas revolucionárias. Quando eu falei aqui principalmente, eu quero dizer que o Partido Operário Revolucionário defende sim a possibilidade de se legalizar para atuar em todos os campos que a democracia burguesa permite que se atue. Porém, diferentemente de outros partidos que manobraram para se inscrever, para se legalizar, acatando a legislação imposta pelos capitalistas, pelo Estado burguês, pela legislação burguesa, o POR entende que a participação como partido legal, a legalização de um partido revolucionário, é expressão da imposição das massas à burguesia, da atuação desse partido revolucionário nas eleições e nos outros processos institucionais. O que explica o fato de nós termos uma democracia extremamente mutilada no Brasil, dos partidos da ordem capitalista dominarem todos os espaços de disputa eleitoral e não darem nenhum espaço para os partidos de esquerda atuarem. Certamente é o fato de que as massas não se colocaram diante da burguesia com independência ao ponto de impor à burguesia a participação dos seus partidos no processo eleitoral. Então esse é o quadro que a gente tem hoje. Apesar de toda a mobilização que aconteceu em junho, nós do POR avaliamos que o processo de junho expressa, no caso do Brasil, um processo internacional. Nós atravessamos, está numa nova etapa da luta de classes, uma etapa causada pelo desenvolvimento da crise capitalista em nível mundial, eclodindo principalmente nos seus centros, nos Estados Unidos e na Europa, e que tem tido como resposta das massas levantes, revoluções, greves em inúmeras partes do mundo, né? Apesar de todo esse levante, não tem sido possível às massas ainda derrotar a ofensiva geral capitalista de descarregar a crise sobre as massas. No caso do Brasil, as ondas, as manifestações de junho expressaram de maneira atrasada em relação ao processo internacional essa nova etapa da luta de classes. Mas a gente vê que apesar das massas terem saído durante algumas semanas, deixando de lado as ilusões nas instituições da burguesia, nas eleições, na justiça, no parlamento, etc., e tomando em suas próprias mãos a resolução dos seus problemas, impondo a soberania das massas nas ruas, esse processo tem se dissipado. Esse processo não foi canalizado para o enfrentamento de conjunto à burguesia e à ofensiva capitalista. Esse processo mostrou a carência de uma direção revolucionária nas massas. E nas eleições não vai se expressar um ascenso revolucionário em que as massas estariam deixando de lado a democracia burguesa, o parlamento, a justiça, as suas ilusões e tomando em suas próprias mãos a resolução dos seus problemas. Porque se estivéssemos numa situação dessa, o Partido Operário Revolucionário não estaria defendendo todas as eleições. Ele estaria defendendo estar junto com as massas, rompendo com a democracia burguesa. Não é esse o quadro que nós temos. Nós somos obrigados a atuar no processo eleitoral. E nas condições que nós temos aqui, o POR defende então o voto nulo pela construção do Partido Operário Revolucionário. Essa posição não tem nada a ver com as posições que defendem o voto nulo por princípio, ou por uma condição específica dessa eleição. Por exemplo, o voto nulo por princípio dos anarquistas, que rejeitam a intervenção das eleições, rejeitam os partidos, por isso votam nulo sempre. Ou aqueles que caracterizam que essas eleições são uma farsa e que, portanto, não caberia defender nenhuma candidatura, caberia defender um voto nulo em geral. Não. O Partido Operário Revolucionário defende, nessas eleições, o voto nulo
no programa da Revolução Proletária e da ditadura do proletariado, na construção do Partido Operário Revolucionário. Esse é o conteúdo da campanha que o Partido Operário Revolucionário faz nessas eleições. Acho que é importante a gente situar quais são os princípios que norteiam a nossa intervenção nas eleições. Eu falei anteriormente aqui que as eleições são um campo próprio de disputa da burguesia, dos partidos capitalistas. O que significa isso? Significa que as eleições são usadas pela classe dominante, pela burguesia, pelos exploradores, para exercer a sua ditadura de classe sobre as massas. Qualquer regime democrático, não é só a democracia mutilada brasileira, a melhor democracia do mundo, a que tem que oferecer mais amplo espaço de intervenção para as esquerdas atuarem, expressa a ditadura de classe da burguesia. E nós temos como primeira tarefa, se vamos atuar no processo eleitoral, onde a burguesia arrasta as massas a pensarem que estão escolhendo entre os seus carrascos aquele que vai exercer a ditadura de classe, nós temos a obrigação de denunciar a democracia burguesa em geral, não só essa específica brasileira. Não limitar a denúncia aos aspectos ultra antidemocráticos que existem no Brasil, mas a denúncia à democracia burguesa como um todo, como instrumento da ditadura de classe da burguesia, que as massas ou rompem com esse instrumento de ditadura de classe, ou não se emanciparão. Então esse é um elemento fundamental da nossa intervenção. O segundo passo em relação à nossa intervenção diz respeito a defender as reivindicações das massas e os seus métodos próprios de luta para alcançá-las. O que significa isso? Não vamos dizer para as massas que o atendimento às suas reivindicações vai se dar votando nesse ou naquele candidato. Nós temos que dizer para as massas que o atendimento da defesa das suas condições de vida mais elementares, a defesa de um salário mínimo vital que corresponda à sua sobrevivência, reajustado com escala móvel de salários, a defesa do emprego para todos, que só pode ser garantido com a divisão de todas as horas disponíveis de trabalho entre todos os aptos a trabalhar, a defesa dessas reivindicações, a defesa de saúde, educação, moradia para todos, a defesa da terra para os camponeses, a defesa do teto para o sem teto, a defesa de todas da emancipação do país, da opressão do capital estrangeiro sobre o país. Todas essas reivindicações só vão ser alcançadas pela via da ação direta, pela via que as massas começaram a esboçar.